a gente começa a ver muitas mulheres sobrecarregadas, desgastadas, ansiosas. O estresse, ele adoece. Então, quando a gente olha para o maternar, tem sim as dificuldades. A gente não pode romantizar. Porque existem mulheres que não têm rede de apoio, mora longe da família, e o pai estar ali, assim, como mulher, a admiração pelo marido, ela triplica. Sejam muito bem-vindas ao Regeneradas de hoje. É uma alegria enorme receber você em mais um programa. Nós sabemos muito bem que ser mãe é um dos maiores privilégios que Deus concedeu às mulheres. Mas junto com a alegria de gerar uma vida, viver um amor incondicional e experimentar um caminho de descoberta, também surgem os desafios, que não são poucos. Nessa fase é comum que muitas mulheres se sintam sobrecarregadas, solitárias e por vezes incapazes de conciliar a maternidade com todas as outras demandas da nossa vida. Sabe por quê? Fala-se muito do nascimento de um bebê, mas esquecem que junto com o bebê nasce uma mãe. Não é, meninas? Uau, que profundo, não? Demais, e que lindo isso. A maternidade em si, ela tem a minha admiração. Não sou mãe, mas admiro muito as mamães que se entregam e se doam tanto nesse propósito que é tão lindo. E é um presente do Senhor, mas é desafiador, né? Não, sem dúvida, e a gente fala muito, né? Tem curso do nascimento do bebê, curso de como cuidar, de como desengasgar, de como fazer tantas coisas, mas hoje nós não estamos falando como educar seu filho, nós estamos falando de maternidade. E no nascimento do filho, os olhos e todas as atenções estão voltadas ao bebê, que sim, ele demanda, ele precisa, mas esquece que junto com o primeiro filho, nasce uma mãe. E com os outros filhos, eu que sou mãe de 2, também sei que nasce outras mulheres conforme os filhos vão nascendo, porque cada maternidade é uma e demanda de você algo que é totalmente diferente. Isso é tão real que recentemente viralizou o vídeo de uma mulher em que ela acabou de nascer o bebezinho dela, ela tá deitada na cama do hospital, a sogra entra na sala, só que a sogra não vai ver o bebê, a sogra vai ver ela. Conversar com ela, perguntar como ela tá. E o vídeo viralizou. Exatamente porque pouco se olha, às vezes, para aquela mãe que acabou de se tornar mãe. E é um novo papel desafiador na vida da mulher. E é muito engraçado, né? Eu vejo isso por mim. Eu lembro que tanto a Débora quanto a minha mãe, a Inês, as duas, quando elas chegaram para me visitar no hospital, elas vieram me abraçar. Então eu lembro que quando abriu assim a janela da maternidade, que o Vivi nasceu, a minha mãe e a Débora assim para mim, mandando beijo, tipo assim, coraçãozinho, assim, Karina, a gente tá olhando para você. E é muito engraçado, porque o nascimento de uma mãe significa o luto de quem você era. Nós mudamos completamente. É uma guinada de 180 graus. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós não somos mais a mesma mulher. Eles entregam aquele bebezinho pra gente, entregam uma nova mulher. Só que essa mulher, ela vai se descobrindo no meio de tantas demandas, no meio de tantos hormônios, no meio de tanta coisa que é muito sufocante. E é isso que assusta, porque eu e Lu, que não somos mães, a gente olha para essa mulher que às vezes a gente conhece de outros momentos da vida e a gente vê o quanto a maternidade vem e muda completamente. E muitas também ficam nesse medo de, e agora? Eu tenho esse desejo, mas será que eu realmente coloco em prática? Outras, a maternidade caiu no colo. Então, é assustador tomar essa decisão do sim, do não, e muitas vezes a gente sabe que a gente não tem o controle disso. Não dá para ter. Não. E assim, particularmente falando, eu fico, como é que dá conta, gente? Porque é desafiador, principalmente na era que a gente vive, que a mulher também tem a carreira, tem a parte ministerial ali que ela gosta de fazer, ou eventualmente um serviço voluntariado que ela gosta de, se propõe a fazer, e aí tem a casa, tem o casamento, tem a família, porque você ainda é filha, você tem irmãos, e aí tem um serzinho que precisa de você, que se você não cuidar, morre, gente. É um ser vivo ali, um ser humano. É, obviamente, que é um presente de Deus, mas eu fico, meu Deus, como é que dá conta? E no meio disso, né, a gente está vivendo um mundo hoje com rede social, com tantas coisas que demonizaram a maternidade.
Então, assim, nossa, ser mãe é horrível, isso é a grande frase, né? Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. É pesado falar isso, porque você não tem como desassociar o filho da maternidade. Como tudo na vida, tem coisas boas e tem coisas extremamente desafiadoras. Então, eu acho que o primeiro passo para a mulher se enxergar na maternidade, que foi algo que aconteceu comigo, é entender que aquela antiga eu não existe mais. Que aquela liberdade que nós tínhamos não existe mais. Que aquela vida anterior ao filho, ela não existe mais. Agora nasceu uma nova mulher, com novas responsabilidades, com uma nova vida. E quanto antes a gente entender isso e conseguir organizar isso, menos pesado fica a maternidade. Mas é difícil, né? E parece ser, assim, um exercício em que você, por fim, abre mão de todo o egoísmo. Porque isso que você falou é muito real. E nós, quanto mulheres que não são mães ainda, nós vemos muito as pessoas, às vezes, falando, não, mas aí eu não vou ter meu tempo. Sabe? É o egoísmo. E aí, às vezes, as É a pessoas morte do ficam... eu. Não, É isso a se morte assemelha da muito... vida que você conhecia. É a morte do conhecido. Porque a maternidade, ela te leva para o desconhecido. Então, quando você vai para um desconhecido, é importante, sim, você se munir de informações, se munir de experiências, trocar experiências com outras mulheres que já trilharam esse caminho, mas entender que a gente vai viver a nossa vida, que vai mudar, né? É a morte do nosso ego. Eu né? chamaria também de uma mudança completa de identidade. Porque agora você carrega um novo título e esse título, ele te coloca o tempo inteiro em uma pressão. Porque você precisa, de fato, nos primeiros meses de vida do bebê, no primeiro ano, se entregar quase integralmente para aquele serzinho sobreviver. Mas mais para frente é o processo de educar um ser humano. Então é um desgaste psicológico, Gente, meu mental. Deus, parece que desafio educar. aí. A minha mãe sempre falava, né? Filho criado, trabalho dobrado. E eu, ai, não, é porque eu não tenho um recém-nascido. E agora que eu tenho uma filha mais velha, que vai fazer 5 anos, eu falo. Gente, cuidar de um recém-nascido é fácil. Agora, educar, colocar valores na vida da criança, ensinar o certo, o errado é o tempo inteiro. As preocupações não vão embora. E aqui vem o problema. A gente começa a ver muitas mulheres sobrecarregadas, desgastadas, ansiosas. O estresse, ele adoece. E não é fácil, às vezes, você não tem rede de apoio. Às vezes o marido não é aquela pessoa que também entendeu qual é a função da paternidade. E não deixa o fardo mais leve. Graças a Deus, às vezes, pelas avós, pelas tias, pelas amigas que vão lá e dão um suporte para aquela mãe. Porque sozinhas a gente não consegue. A própria Bíblia já diz que unidos a gente consegue muito mais longe. Então, a mãe ela precisa também desse lugar de apoio. E às vezes também lá no começo é muito difícil. A Cá estava contando nos bastidores que algumas mães entram nesse lugar de simbiose, de ficar ali grudados no filho e não abrem espaço às vezes para essa rede de apoio vir e ser um facilitador. Eu vivi isso, né? Eu contei pra vocês que eu vivi isso. Quando a Charlotte nasceu, eu não queria deixar ninguém pegá-la no colo. Eu não nada, assim, era eu 100% eu. E porque comigo ela se acalmava, porque eu sabia a altura do colo, eu sabia o quanto ela queria, enfim, eu sabia a forma de colocar a mamadeira na boquinha dela, a angulação certinha, e me dava angústia de vê-la no colo de outra pessoa. Eu assim, meu Deus, tá chacoalhando muito, meu Deus. Só que aí eu aprendi, né? A mãe de primeira viagem, a gente tem muitos medos, porque é um caminho que a gente está desbravando e o novo assusta, né? Só que aí eu fui aprendendo a colocar as coisinhas no lugar, né? Não, calma, vai passar. E mamães, você que está aí me assistindo com filho pequeno, calma, a tempestade ela passa. Eu te garanto que a tempestade passa e passa. A gente vai aprendendo a gerenciar o tempo, a gerenciar as demandas. E aqui fica toda a minha admiração para as mães de crianças atípicas. Vocês sabem, né? Eu trabalhei por um tempo no ambulatório de neurologia infantil aqui do Hospital das Clínicas da USP. Toda semana eu recebia lá no consultório mãezinhas com crianças com necessidade especial, às vezes necessidades bem graves. E, infelizmente, o maternar dessas mães acaba sendo solo.
são abandonadas pelos companheiros, a família não abraça. Então, é mais uma dor e mais uma dificuldade que às vezes a mulher tem que carregar sozinha. Porque E a mulher é forte. a mulher é muito forte. É assim, a minha médica endocrinologista, ela passou, né, pelo câncer da filha dela, que tem, eu acho que se eu não me engano, 9 anos. E eu estava conversando com ela sobre maternidade, sobre vida, e ela falou, Karina, num hospital particular de São Paulo, a filha dela venceu, graças a Deus, mas ela falou, eu vi um caminho de pais que abandonam, não todos, claro, a gente também não pode generalizar, mas por quê? Porque a maternidade, ela é diferente da paternidade, né? Nasce um pai também, claro que nasce, mas às vezes não na mesma velocidade, não na mesma intensidade que a maternidade, porque a maternidade, ela te obriga hormonalmente, seu sono muda, seu cérebro muda, o do pai, não necessariamente, existe aí um processo de criação de vínculo que às vezes vai demorar, né, um pouco mais. E existem, obviamente, também pais que realmente entendem a paternidade, que são homens, eu diria com H, que entendem o papel deles na família, assumem e abraçam essa posição, e tem outros que não, né? Então, assim, eu falo todo o meu carinho, mães atípicas, mães solo, né? A gente fala muito no meio das mães, né, da mãe casada que tem uma maternidade solo, né? Da solidão da mulher casada, da solidão da mãe casada. E o que é a solidão da mãe casada? É aquela mulher que tem um marido, que tem um companheiro, mas que ele não abraçou aquele momento de vida na mesma intensidade que ela, né? Então, eu já li muito que o índice de divórcio de casais com filhos muito pequenos, talvez, se eu não me engano, era no primeiro ano da vida do filho, sobe muito. Por quê? Porque é uma mudança de vida muito grande. Precisa existir essa predisposição. Porque é uma mudança na vida, vocês muito bem falaram, aquela mulher não existe mais, é uma nova mulher, e automaticamente precisa existir ali também um novo homem, que é o papel, é a figura do pai. E isso é um desafio. Eu já disse, não sou mãe, mas eu amo acompanhar mamães que mostram os filhinhos nos stories. Eu falo, gente, que coisa linda, eu sou apaixonada. Meus sobrinhos, a paixão da minha vida, eu sou apaixonada por eles. E eu observo o quão desafiador é. Eu vejo as minhas irmãs. Minha sobrinha mais velha já tá maior de idade, assim, já é uma mocinha, já tá na faculdade, um orgulho. Mas os outros ainda são pequenininhos e demandam uma atenção. E eu vejo as minhas irmãs, o quanto, assim, na primeira infância, nos primeiros aninhos de vida ali, quanto elas se desdobraram. E aí eu também digo aqui, fica a minha admiração. Muitas mães, às vezes, abrem mão, por um certo período de tempo, das suas carreiras. Às vezes, tem problemas no casamento, eu já vi isso inúmeras vezes. Por quê? Porque nasceu uma mãe, mas o pai ali ainda, puxa, eu tô me adaptando. Tá no processo de gestação. Tem um processo. Eu já vi isso muitas vezes. Isso causa uma sobrecarga emocional e mental que adoece. Infelizmente. Que dó. E você sabe que vocês falando, né, dessa admiração, dessa força do maternar, lá em Isaías 56, se eu não me engano, no versículo 23, o Senhor vai comparar o consolo de Deus ao consolo de uma mãe. Tão grande é o amor e a dedicação que a mãe coloca em um filho. E aqui também as mães que são mães de coração, né? Mulheres que estão em fila de adoção, também toda a minha admiração por essas mulheres. O maternar que não é abraçaram apenas o maternar. biológico, né? É sobre conexão, é sobre esse lugar de você querer desenvolver essa função de estar disponível para o outro, porque é uma morte de quem você é, porque o tempo inteiro, tenho certeza que você está aqui, mas pensando nos problemas que os seus filhos têm, você precisa gerenciar e resolver. Então, de fato, você trazia aqui a questão da relação do casal. Para a mulher é muito fácil, porque não fácil, mas já está na nossa vivência abraçar aquele serzinho e caminhar. Mas para o homem, às vezes, vai precisar de um processo de mentalidade. E é por isso que a Bíblia ela é tão atual. Porque quando o Senhor vai dizer que a gente precisa renovar a nossa mente em todos os aspectos. Para as novas funções, para os novos papéis, para o novo propósito que surge na vida daquela família quando Deus entrega um filho. Por isso a necessidade dessa predisposição, ela precisa existir. Do pai também. Porque às vezes, eu já vi isso muitas vezes,
A mãe só precisa que carregue um pouquinho o bebê, fica com ele. Vou tomar um banho, vou ter um tempo, 15 minutos. Porque existem mulheres que não têm rede de apoio, mora longe da família. E o pai estar ali, assim, como mulher, a admiração pelo marido, ela triplica. Quando você vê, puxa, é um parceiro que aqui na maternidade, ele na paternidade também abraçou isso aqui. Então, inclusive para meninas casadas recentemente e tudo mais, essa decisão, falo por mim, gente, essa decisão ela precisa ser muito bem tomada, ajustada, alinhada, programada, porque no mundo que a gente vive hoje, em que todos têm muitos afazeres, isso precisa ser, pera lá, vamos ver o que a gente vai abrir mão aqui, vamos nos organizar aqui, assim, assado, como é que a gente vai fazer com isso, como é que a gente vai fazer com aquilo, porque na hora, a divisão, ela fica equitativa. Mas eu posso falar, se não foi programado, mas engravidou e vem um filho amado, vira pai. Tens um ponto. Toma vergonha na cara. E vira pai, assume isso, porque mulher não faz filho sozinha. É sobre Você a vida estando adulta. num relacionamento ou não, obviamente, né, no programa cristão a gente parte do pressuposto que existe um casamento, mas se não existir, quem tá aí nos assistindo não existe, homem, vira pai. O mínimo que você faz é pagar uma pensão, é ajudar financeiramente seu filho, isso é o básico, a gente pressupõe que você faça isso, abraça, né? A gente aqui tá falando que a gente espera o tempo, que existe o tempo, mas não é dado esse tempo para a mulher, é dado o filho e vai. Então, pai, se vira, amor. Vira pai também, ainda que demore a conexão, tô nem aí, mas pega esse filho, cuida, abraça essa paternidade. É responsabilidade, né? Essa questão do tempo que você trouxe é muito interessante, porque assim, existe um tempo para ser mãe? Não existe, o bebê vem. Você tá assim, agora cuidando de todas as demandas, enquanto o mundo tá acontecendo, enquanto as demandas estão vindo. Então, eu acho que esse é o grande desafio da maternidade. O mundo não para você se reorganizar. O mundo não parou quando eu tive a minha filha. Ai, calma aí, deixa eu reorganizar minha vida. Não, eu fui vivendo. A minha filha teve a PLV, não mamou, eu tava ali vivendo enquanto eu me redescobria, enquanto eu tava aqui, assim, nossa, eu tive infecção urinária, porque ela só acalmava no meu colo. Várias vezes, assim, eu dormi e acordei com o mesmo pijama, não tomei banho no dia, não escovei o dente no dia. Isso com a Pri. Eu tenho, sim, as meninas maravilhosas que são as babás dos meus filhos, com a minha mãe, com todo mundo. Eu teve dia que simplesmente não escovei os meus dentes. Mas sabe o que essa fala significa? O puro e verdadeiro significado de um valor bíblico que a gente vive na maternidade: serviço. Você está ali para servir. Servir com o seu tempo, com o seu coração, com a sua disposição. E é desgastante. Não tem entregar como tudo. Mas é prazeroso. Pois não dá para dizer o quão feliz você é também sendo mãe. Eu nem lembro da Karina não sendo mãe. E quando ela tá com os filhos dela, é uma conexão e uma alegria. Mas e às vezes eu só quero pegar as mochilinhas dele e vai pra sua avó. Vai. Já quero vai pra avó. Vai, pode ir. Vai, um beijo, vai. Ai, paz. Aí passa um minutinho, saudade. Por quê? Porque também a gente não pode romantizar. Eu acho que o grande problema das redes sociais está nos polos. Demonizamos, não quero ser mãe, ou romantizamos, é maravilhoso, vou fazer pãozinhos e cuidar dos meus filhos. Não, é um processo, é um caminho, tem dores, tem delícias, e a gente vai ter que abraçar esse novo eu. Né? Então eu vejo mulheres falando, eu não quero ser mãe porque eu gosto de dormir, eu não quero ser mãe porque isso, porque aquilo. Eu não vou diminuir as dificuldades de nenhuma mãe, assim como eu também não vou romantizar. Eu não gosto de conteúdos na internet que romantizam, né? Que fala, se você quiser, vai ao culto com seu filho, é só pôr no carrinho. Se quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Não é assim. Cada uma tem uma realidade. O calo dói em cada parte do pé da outra pessoa, né? A gente tem que entender isso. Outra vez a comparação, que a gente já falou tanto em programas anteriores. Sempre a gente olha a fração bonita da vida da outra pessoa e, puxa vida, eu tô aqui, um caco. Você já falou uma vez sobre o devocional com as crianças e tudo mais. Como assim? E aqui o meu eu não tô conseguindo dar café da manhã. Então, é desleal você se comparar. A comparação, independentemente de qual polo ela está sendo feita,
é doentia, ela te adoece, ela te entristece, você nunca acha que a sua vida tá boa. E se tem uma coisa que acontece na maternidade é comparação. Nossa, meu filho começou a falar com 1 ano, o meu começou a engatinhar com tantos meses, o meu isso, o meu aquilo. Parece assim, nossa, eu tô competindo com seu filho? Eu já reparei isso. Né? Nossa, assim, Observando. eu não tô nem aí se você é uma mãe melhor ou pior. Você não é a mãe do meu filho. Eu tenho que olhar pra mim. Eu quero ser uma mãe melhor para eles. Não me importa se você é ou não, eu quero ser melhor, né? E nesse processo a gente tem que entender também que há dores. Então eu entendo as mulheres que falam, eu odeio a maternidade, mas eu amo meu filho. Não tem como desassociar. Mas eu entendo que muitas vezes a maternidade ela traz um peso grande, porque é a morte do nosso eu. E é fácil matar o nosso eu? Não, você está servindo alguém. E servir pressupõe que você está fazendo, às vezes, algo que você gostaria de estar gastando seu tempo em outro lugar com outra coisa. E não é algo que vai acabar amanhã, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. É pra sempre, É glória pra a Deus sempre. por isso. Isso que eu ia dizer. A minha mãe, gente, vocês a conhecem, tudo que eu já passei. Minha mãe é maravilhosa, eu amo a minha mãe demais, assim. Os meus pais são maravilhosos. E ter a minha mãe e perceber o tanto que ela sacrificou durante a vida para estar comigo, com as minhas irmãs, nos criou de uma maneira assim maravilhosa, tudo que ela sacrificou, a mãe de vocês também. A gente precisa ser grata. Nós precisamos ser gratos, porque existiu alguém que teve essa predisposição. Vai perder noite de sono? Vai. Mas ela esteve ali. Eu vou servir. E te ouvindo O falar... outro. Isso derruba o egoísmo, né? Muito. O E sabe o eu que é morre. engraçado? A gente romantiza muito. Hoje eu saí aqui pra gravar, minha mãe tá com os meus filhos. Aí eu ouvi ela conversando assim lá em casa e tal. Lá eu amava deixar a Karina com a minha sogra. Às vezes eu só deixava a Karina e a Priscila com a dona Lola, que é minha avó, e falava, vou passear no shopping. Mãe, você fazia isso com a gente? Ela, várias vezes. E a gente não percebia, né? A gente não percebia. Vamos pra vovó? Vamos, vovó. E depois a minha mãe aparecia. Então, a minha mãe, que foi maravilhosa, mãe com M maiúsculo, também precisava do momento dela. E aí, é isso que a gente tem que entender na maternidade. Que não é tudo ui, oba, oba, que eu não romantizo. É difícil a gente matar o nosso eu, é difícil a gente matar o nosso egoísmo, mas a gente tem que olhar pelo o privilégio que é a gente olhar aquele ser humano. Né? Tudo na vida tem o lado bom e o ruim. É muito bom ser solteiro, mas tem a dor. É muito bom ser casado, mas é difícil ser casado, é difícil manter um casamento. Então, quando a gente olha para o maternar, tem sim as dificuldades. A gente não pode romantizar. Tem muitas dores. Uma maternidade atípica, uma maternidade sem suporte, uma maternidade real que a mulher precisa deixar o bebê tão novinho, num berçário, com alguém para cuidar. Assim, existem dores que são reais e eu não minimizo a dor de ninguém. E você sabe, ouvindo vocês aqui, a Lu e nós, que a gente fala da nossa mãe com muito carinho, tem o outro lado. Aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram uma mãe que pudesse oferecer, de fato, um maternar, mesmo com todas as dificuldades, que fosse suficientemente bom. E sofrem por não terem essa função materna. É claro que a gente olha para a nossa história de vida e muitas vezes você vai encontrar, obviamente, aquela pessoa que não teve a mãe biológica presente, mas outra pessoa que assumiu esse lugar, uma avó, uma tia, alguém próximo. E exatamente por isso, porque não é fácil matar o nosso eu, pegar uma nova identidade, assumir aquele lugar. E, às vezes, a gente sofre pelo erro dos outros. Então, quantas pessoas sofreram pelo erro de mães que não conseguiram maternar bem? E eu sempre, quando eu olho para essas pessoas, ou pacientes, ou amigas, e eu digo assim, olha, não condene a sua mãe pelas dificuldades que ela não conseguiu superar. Mas agora, no seu maternar, que você possa, em Deus, ter sabedoria e discernimento para conduzir a sua vida por um outro lugar, por um olhar muito mais saudável. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo consegue caminhar de forma saudável. Nem sendo mãe, nem sendo aquela pessoa que queria ter uma mãe mais próxima.
infelizmente. Não, as dores da vida, elas acontecem, né? Mas se tem uma mulher que já sabe que não quer, não tenha filho também, né? Porque tem algumas que tem e tá tudo bem, mas se você já sabe, não quer, então não tenha mesmo. Ninguém tá te obrigando a ter, não. Não cria nem cachorro, porque cachorro também dá trabalho. Imagine filho, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a vida, a gente tem que entender que há dores e delícias, né? Mas, mamães, o tempo passa. Eu lembro que uma vez falaram pra mim, a Charlotte era muito pequenininha, e eu não lembro quem, mas alguém me falou assim, Karina, na maternidade os dias são muito longos e os anos são muito curtos. Abraça o processo. E foi isso, e o processo dói. E às vezes a gente precisa ter passos práticos para o nosso maternar ser menos pesado. Aceitar ajuda, seja de uma tia, seja de um irmão de igreja, seja de rede de apoio, né? Para deixar esse caminhar mais leve. Porque, de fato, num dia pesado, você não tá aqui, amo meu filho. Você fala, pelo amor de Deus, criança dorme. Pelo amor de Deus, criança come. E a gente nem tá falando da culpa materna, por Pelo pensar amor de isso. Deus, culpa materna. Eu amo meu filho. E é ambíguo isso, né? Peraí, que emoções são essas? Porque eu amo meu filho a ponto de dar a minha vida por ele, mas eu só queria um momento sozinha sem ele. Que e as essa aulas ambivalência voltassem vai logo. acontecendo. Férias terminem. A culpa Eu vejo as materna mães falam falando isso, né? isso. A culpa materna é algo que, assim, você tem a todo momento. Eu, assim, a minha culpa duplicou agora. Se eu tô com Vivi, meu Deus, eu não tô com a Charlotte. Se eu tô com a Charlotte, meu Deus, eu não tô o tempo com Vivi. A Charlotte deu muito trabalho, com muitos ciúmes, eu fiquei muito com ela. Eu falei, meu Deus, meu bebê precisa de mim. E é uma culpa que eu tenho certeza que eu vou lidando da melhor forma, da forma que eu consigo, da melhor forma possível. Mas existe. É uma dor, tá aqui, né? Então, dica para você que tá em casa, cuidado com quem você segue. Cuidado com os conselhos, né? Quem não recebeu maus conselhos, né? Conselhos, às vezes, de pessoas que não estão vivendo a mesma etapa de vida que você, conselhos de pessoas imaturas. Então, eu acho que, principalmente, casais com filhos muito novos, cuidado quem estão sendo os seus conselheiros, né? Eu falo por mim, nossa, gente, meu Deus, como eu tive que colocar em prateleiras os conselhos que eu recebi. Amém, obrigada pela sua opinião. Todo mundo tem uma opinião para uma grávida ou para uma mãe. Nossa, a internet é cheia dessas indiretas, dessas sugestões, dessas dicas. E aí, se você for consumindo essas informações sem realmente fazer um checklist daquilo que serve para a tua realidade, a gente enlouquece e esquece de levar a vida de uma forma mais leve, com a condução e o discernimento do espírito. Não, isso aqui não serve para minha casa, isso aqui não serve para minha rotina, nem para minha família. E aí a gente volta num ponto que acho que foi que a Lu comentou. O quão importante é lembrarmos que aquele filho é uma graça do Senhor. Gratidão. Glória a Deus pela existência dele. Glória a Deus que ele veio para a minha vida. Porque a Bíblia diz que a mulher que está grávida, ela foi agraciada pelo Senhor. Então, mesmo com as dificuldades, e até porque a Bíblia o Senhor não nos prometeu que seria fácil. De forma alguma. Mas É recompensador. é recompensador. Vale a pena. E há valor nisso, a beleza. É um projeto de Deus. Ele criou, ele instituiu a família. Todo mundo vai ser mãe? Não. Não. Todo mundo vai ser pai? Não. Mas quem foi agraciado com essa missão, que coisa linda que é. Que abrace, entendendo que há beleza na maternidade, mas há, obviamente, também as dificuldades que a gente vai aprendendo a lidar ao longo do caminho. Esse foi o nosso papo sobre maternidade e nós queremos ouvir um pouquinho de vocês. Como tem sido aí seu caminho com a maternidade? Quais são as dores e delícias de ser mãe e também de ser pai? Siga-nos nas redes sociais, deixe seus comentários lá. Um beijo, pessoal. A gente se vê. Até o próximo.